Vamos à palavra do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Ela é uma carta, eu acho essa carta incrível. Ela fala muito comigo. E é interessante porque ela é um capítulo só, né? Assim como aqueles profetas chamados de menores no Antigo Testamento, às vezes a gente está lendo a Bíblia e passa desapercebido. E a gente não vê a importância dessa carta. Mas vamos lá, eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Vamos orar antes de pedir que o Espírito Santo de Deus possa assim falar ao meu e ao seu coração. Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio e pelo prazer que nós temos de estarmos juntos, reunidos diante da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, fala aquilo que o Senhor tem para falar na noite de hoje. Em Teu nome, Jesus. Amém. Eu pretendo ministrar com o tema ressignificar é preciso. A partir do verso 4, coloca aí, por favor, Derivan. Filemon, versículo 4. Eu vou fazer a leitura aqui. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído. Qual o contexto dessa carta aí? Paulo estava preso em Roma, né, e na prisão ele conhece um rapaz chamado Onésimo. Esse Onésimo, ele é um escravo fugitivo. Provavelmente ele deve ter roubado, cometido algum crime na casa do seu senhor, e ele foge. Aí, só que ele foge e é preso. E na prisão, o apóstolo Paulo conhece, né, vai evangelizando ele, e esse camarada se converte. E ele é um filho na fé do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo vai conversando com ele, né, vai procurando saber do passado dele. E aí ele fala, não, eu trabalhava na casa de um rapaz chamado Filemon, lá em Colossos. Quando ele fala Filemon, aí o apóstolo Paulo olha e diz assim, epa, peraí, eu conheço esse cabra. Esse camarada é um cabra bom. Ele é lá de Colossos, eu conheço ele. Ele é envolvido com a igreja.
o comentário bíblico fala que o Filemão poderia até ser um pastor ali. E aí ele fala, olha, você tá fugido, né? Vamos fazer o seguinte, você vai voltar para lá, para casa do seu senhor, e eu vou interceder em seu favor. E aí o que é que ele faz? Ele escreve uma carta, né, intercedendo em favor de Onésimo. E é interessante porque ele tem ele não tem só autoridade de apóstolo, né? Ele tem uma autoridade, uma intimidade com Filemão. E ele diz assim para Filemão na carta: Filemão, olha, eu poderia obrigar você a receber de volta o Onésimo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pedir para que você o receba em amor. Muito embora, lembre-se, você me deve a sua vida. Então, assim, é um pedido, ele não força, mas é meio que assim, olha, eu vou pedir em amor, mas lembre, você me deve, viu? E se você quiser cobrar algo dele, que ele lhe roubou, que ele está lhe devendo, bote na minha conta que eu mesmo pago. Agora lembre-se que você me deve a sua vida. Eu não sei o final dessa história, porque o relato da carta não conta, né? Há historiadores que falam que o Onésimo, ele se tornou até um bispo ali da igreja, né? Mas não é nada comprovado. Então, por que é que eu trouxe esse texto aqui para falar sobre ressignificar? Primeiro, o que é ressignificar? O dicionário fala que ressignificar é dar um sentido diferente a alguma coisa, é redefinir, é dar um novo significado. E o Evangelho de Jesus, ele ressignifica tudo em nós. Ele ressignifica as nossas vidas. Então, ressignificar é muito mais do que preciso. Só que não adianta a gente ressignificar com o Evangelho apenas em uma área da nossa vida. Porque, veja, talvez para mim e para você seja fácil de entender, né? O contexto hoje. Mas, veja só, naquele tempo a escravidão era permitida. E se você pegar a Bíblia, você não vai ver Jesus, pelo menos eu não lembro de ter visto em nenhum momento Jesus ou qualquer apóstolo chegar a dizer assim, olha, não pratique a escravidão, de ter combatido a escravidão de maneira bem clara, assim, eu não lembro. Aí eu te pergunto, você acha que Jesus, ele era favorável à escravidão? É óbvio que não. É óbvio que não, mas era o contexto da época, e a gente precisa entender esses contextos. É interessante que no versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim, escrevo, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, nas entrelinhas? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou te pedindo para que você receba Onésimo, em meu nome. Mas muito mais do que isso, sabe o que é que você pode fazer? Liberte ele. Mas por que é que Paulo não coloca de maneira assim tão clara, liberte Onésimo? Por conta do contexto da época. Se ele coloca assim, olha, eu ordeno que você liberte Onésimo, provavelmente a carta nem seria lida. Seria rasgada, enfim, causaria tumulto ali. Por quê? Porque era o contexto. Mas o apóstolo Paulo, ele ressignifica, ele dá um novo significado, tanto para o Onésimo, tanto para o Filemão, e tanto para aquelas pessoas que estavam ali naquela comunidade. Sabe por que ele ressignifica? Porque é mais ou menos o seguinte, olha, acabe com a escravidão. Não dá mais para viver com a escravidão, sendo que você já abraçou o Evangelho. E Paulo, ele escreve de uma forma tão brilhante as suas cartas e os livros, que ele meio que antecipa o que o leitor vai pensar ou ter de dúvida. Tanto é que ele enxerga além do seu tempo, ele combate a escravidão, mesmo que aquelas pessoas daquela época não percebam de maneira direta, mas ele combate a escravidão. E aí, vendo o que é ressignificar, que o Evangelho ele ressignifica as nossas vidas, eu trouxe aqui algumas coisas que nós precisamos ressignificar. Até porque o Evangelho ele é uma completa ressignificação. A primeira mensagem de Jesus,
O ministério dele inicia, a primeira mensagem dele é: arrependam-se, mudem a forma de pensar de vocês. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus e a forma de pensar que vocês têm agora não é compatível com o software ou com o programa do céu. Não é compatível. Está ultrapassado. Então vocês têm que atualizar. Tem que atualizar a memória de vocês. Tem que atualizar o programa de vocês, a forma de vocês pensarem. É ultrapassado. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que assim vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tudo isso é necessário. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque os indicadores e a contabilidade ou as estatísticas, elas não batem. Porque ao mesmo tempo em que se cresce o número daqueles que abraçam a fé, as estatísticas de criminalidade, as estatísticas de violência doméstica, as estatísticas de divórcio na família, ela só continua a aumentar. Então, não é que algum erro ou alguma dificuldade, de repente é um casamento que você se portou errado, ou de repente a pessoa, a forma de lidar e não deu certo, divorciou. Não é que essas coisas não acontecem nas nossas vidas, elas acontecem. Agora, penso eu que esses números, eles deveriam ser exceção, não deveriam ser regra. Hoje está se tornando regra. Então, eu refletindo sobre isso, eu penso, será que o Evangelho está ressignificando as nossas vidas de fato? Porque se o Evangelho, ele é literalmente o que a Bíblia diz, né? O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Mas que poder é esse que não transforma? De duas coisas uma. Ou o Evangelho está mentindo, ou aqueles que falam que estão abraçando o Evangelho, talvez eles não estejam abraçando essa ressignificação, essa nova forma, essa metanoia. Talvez eles não estejam abraçando o arrependimento, como deve ser abraçado. Então é necessário ressignificar, é necessário dar um novo sentido, dar um novo caminho, um novo rumo ao casamento. Separei aqui algumas coisas. Primeiro, o casamento. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi em um casamento. E Jesus, desde que veio, ele quebrou paradigmas. Jesus, desde que veio, alterou, ele foi contrário ao pensamento da época. Por quê? Porque no casamento, a religião ali praticada era uma religião judaica. O casamento judeu, irmão, você que nos acompanha em casa, era uma celebração, uma festa de uma semana mais ou menos. E nessa celebração era vinho, bebida, comida em abundância. Né? Era literalmente, o pessoal se divertia mesmo. E a cultura era o seguinte: olha, vamos dar primeiro o vinho bom, tá certo? Porque as pessoas estão com o paladar ainda apurado. Com o passar do tempo, que as pessoas o paladar ela nem vai sentindo mais, aí a gente faz o quê? A gente empurra o vinho ruim, o vinho de uma marca inferior. E assim vai, né? Só que quando Jesus ele chega nesse casamento, ele muda toda a situação. E aí ele opera o primeiro milagre dele, e o mestre de cerimônia, ele chega para Jesus e pergunta: gente, tem alguma coisa estranha. Como é que pode? Essa festa está diferente. Como é que o melhor vinho é deixado para o final? Não é dado no começo, como costume. É aí onde a gente vê que Jesus, ele já chega, o primeiro milagre de Jesus já é uma explosão na mente, mudando todo o pensamento. É mais ou menos o seguinte: olha, o melhor do casamento não é o início, não. O melhor do casamento é, quanto mais vai passando o tempo de casamento, melhor fica. Aí você diz: Diego, mas nos dias de hoje você vai conversar com as pessoas, aí as pessoas dizem: olha, a melhor fase do casamento são os primeiros anos, o primeiro ano, porque está em lua de mel ali. Ei, sabe o que é que Jesus ensinou?
que a melhor fase do casamento é quanto mais passa o tempo. Por quê? Porque a presença dele está ali. E o milagre que ele realiza vai transformando e vai transformando os cônjuges, as pessoas, a imagem e semelhança dele. Então, quanto mais passa o tempo, mais imagem e semelhança de Jesus o homem e a mulher são. Logo, o casamento vai se tornando melhor. É isso que a gente vê na sociedade? Não. Mas o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. É uma ressignificação, é um novo significado, uma nova direção à vida. Mas não só o primeiro milagre de Jesus, eu vou trazer alguns exemplos bíblicos aqui para que eu e você possamos nos espelhar. Por exemplo, Ruth junto com a sua sogra Noemi. Ruth, ela enfrenta o luto, o esposo dela falece, e aí fica ela e a sogra. E aí a sogra diz, minha filha, vá embora, vá procurar casar de novo, seja feliz, né? E ela diz, olha, não vou sair daqui, eu vou ficar com a senhora, vou acompanhar a senhora. Resumindo, se você quiser descobrir um pouco da história, vá lá e leia o livro de Ruth. Mas resumindo, elas desenvolvem uma amizade muito profunda, e a Ruth, ela com os conselhos da Noemi, ela casa com outro rapaz, com o Boaz, que resgata, na verdade, a Ruth, e aí ela tem uma vida, um casamento muito próspero. Ou seja, ela poderia pegar a dor do fim do casamento dela e poderia ter a vida estagnada e ficar lá parada. E por mais que se relacionasse com outros homens, ela poderia ser infeliz, assim como a história lá de João 4, da mulher samaritana, que foi casada com 5 homens, o sexto não era esposo dela, provavelmente era amante, alguma coisa assim, e aí ela tem uma conversa com Jesus, e aí a história está lá em João 4, você acompanha. Ela poderia, escuta o que eu vou dizer, Ruth, na Bíblia, poderia ter se tornado a mulher samaritana de João 4, mas não é isso que acontece. Por quê? Porque o Evangelho ressignifica as nossas vidas. Então é possível ressignificar as nossas vidas. Mas vamos lá. Ela ressignificou a história, né? Apesar do luto. E a Noemi, que é a sogra dela, poderia também ficar ressentida e dizer o seguinte, olha, já que você não foi feliz com o meu filho, você não vai ser feliz com mais ninguém. Tem ou não tem pessoas assim? Que até nem fala, ela não fala. Ela diz, não, estou muito feliz por você. Mas no fundo, você sabe que ela não está. A Bíblia diz o seguinte, olha, chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Por incrível que pareça, hoje em dia está mais difícil encontrar pessoas que se alegram com aqueles que conquistam, com aqueles que vencem, com aqueles que estão alegres, do que chorar com os que choram. Tá uma coisa louca, mas o Evangelho, ele ressignifica tudo isso. Vamos lá, para outra coisa, casamento, família. Apesar da família de José ter feito o que fez com ele ressignificou não só a vida dele, mas a vida de toda a família. História de José, do Egito, você deve conhecer, se você não conhece, leia Gênesis. José do Egito foi vendido escravo, foi vendido pelos seus irmãos, foi maltratado, foi enganado ali, né, na prisão, enfim, foi acusado injustamente. Ele teria todos os motivos para ter a sua vida paralisada. Mas o que é que acontece com José? Ele abraça o Evangelho, se mantém fiel e tem a vida ressignificada. E é tão interessante a história de José, é de arrepiar, porque assim, eu não sei você, mas muitas pessoas não nasceram em um lar com ensinamento cristão. Eu, por exemplo, não nasci. E aí, muitas pessoas nascem sem referência, com muitos motivos para ter uma vida amargurada, ter uma vida triste, uma vida, né, presa. Só que com José, por mais que os irmãos dele vivessem de maneira desregrada, né,
e o pai também tivesse a vida paralisada por conta da mentira dos irmãos, de que ele teria sido morto, o José ele tem a vida ressignificada de maneira tão profunda pelo Evangelho, ao ponto que não só a vida dele é transformada, porque ele poderia fazer o seguinte, eu não sei se você sabe a história dele, estou contando aqui rápido, mas ele vai para o Egito, depois de sofrer muito, durante muitos anos, ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, o administrador. Depois de Faraó, era José. E aí, o mundo enfrentou a grande seca, e nessa grande seca, os irmãos de José vão comprar alimentos no Egito, que era o único lugar que tinha, porque José prosperou o Egito. E aí, quando os irmãos de José chegam lá, José reconhece, e José poderia muito bem ter dito o seguinte, olha, vocês não me venderam escravo, vocês me viram passar na prova e não me ajudaram, agora vocês vão se arrepender. Vocês vão comer na minha mão agora, certo? Eu vou dar uma migalhinha para você, aí você vai lá, mas depois você vai vir aqui pedir de novo, vai se humilhar, e tem uma coisa a mais, eu só dou se você se humilhar. Só vendo alimento se você se humilhar. Ele poderia ter feito isso. Olhando com os olhos carnais, os olhos humanos, talvez isso seria até o mais justo a ser feito. Mas ele não faz. Por quê? Porque ele teve a vida ressignificada. O Evangelho transformou não só a vida dele, mas a vida da família dele. E a família dele prospera por causa dele. Mas tem mais, família, outra coisa que nós devemos ressignificar a nossa vida, finanças ou administração. Quantas pessoas não vivem uma vida presa, na vida financeira presa, desregrada, gasta mais do que recebe, às vezes consegue adquirir um cartão com limite, aí se empolga porque o cartão tem 5 mil de limite, mas o camarada mal ganha 20% disso. Ah, não, mas eu tenho 5 mil de limite. Aí se empolga, acha que tem. Aí vai, gasta e depois está preso. E aí vem uma série de fatores, né, emocionais e tal, e prejudica a vida da pessoa. E aí ela fica presa. Mas veja, é algo para que a gente se pergunte. Por quê? Porque se o Evangelho entrou na sua vida, é para as suas finanças serem transformadas também. Porque o Evangelho, ele transforma tudo, ele ressignifica tudo. Então, se ele não ressignificou as suas finanças, duas coisas uma. Ou o Evangelho não tem poder e a Bíblia está mentindo, ou nós desobedecemos e não ressignificamos nossas finanças. Não permitimos. Não abraçamos o Evangelho na integralidade. Se é que isso é possível, né? E aí a gente diz o seguinte, até aqui tudo bem, mas a partir daqui eu sigo o meu caminho. Mas é possível ressignificar a vida nas finanças. E aí eu lembro, finanças e administração, né? Administração do tempo, administração dos relacionamentos, é possível. Eu lembro do Neemias, a história do Neemias. Neemias, ele está em uma nação estrangeira, a nação de Israel está destruída, vivendo um cativeiro, e aí ele recebe a missão de voltar e reconstruir o muro, as muralhas da nação. Só que assim, ele consegue os recursos, porque ele é um camarada fiel a Deus, ele é um camarada brabo mesmo, bom, e aí um rei pagão de uma nação estrangeira diz, não, o que você precisar, eu vou lhe dar um cheque em branco, você tem aqui o material. Só que quando ele volta para reconstruir a muralha, ele encontra uma sociedade totalmente desacreditada. Então, assim, ele tinha os recursos financeiros, mas ele não tinha a mão de obra. E ele tem que dar um jeito. E não só isso, falta uma mão de obra de pessoas animadas, mas mas ele encontra também uma oposição. Você conhece pessoas que sempre fazem oposição aos seus sonhos, aos seus projetos? Aí tem um projeto social, o projeto conseguiu resolver, sei lá, abençoar uma escola, conseguiu uma cesta básica, um alimento, conseguiu um financiamento do governo, aí sempre tem aquelas pessoas, olha, tá vendo esse financiamento aí do governo? Esse dinheiro aí do governo é porque tem corrupção envolvida.
pessoa não faz nada, mas sempre tem aquele que não faz nada e critica. Oposição. O Neemias enfrentou tudo isso. E o Neemias conseguiu motivar o povo. O povo trabalhava com uma mão, com a outra mão segurava uma arma para poder se defender, caso tivesse uma investida dos opositores. E ele construiu a muralha, o muro da cidade em tempo recorde. Por quê? Porque ele teve a vida ressignificada, as finanças, a administração, o governo ressignificado pelo Evangelho. E junto com o Esdras e o Zorobabel, eles reconstruíram a nação. Mas mais, vamos lá. Adoração e religião. É necessário ressignificar a adoração e a prática da religião. É tão necessário que é só a gente ver os indicadores. Como é que pode uma religião crescer tanto, mas não dar resultados práticos na sociedade? Alguma coisa de errado não está certo, né? Não é assim que falam? Nós precisamos ressignificar. Quando a gente fala em adoração, muito mais do que música, para o pessoal que lida com música, por que é que você ouve a música que você ouve? Por que é que você toca a música que você toca? Por que é que você canta a música que você canta? É porque está fazendo sucesso, está dando certo? Bom, quem faz isso são os produtores. Você vai ver os grandes cantores, os grandes músicos aí, sertanejo universitário, né? A gente olha e diz assim, mas como é que pode? Uma letra tão ruim, né? Um refrão com 3 palavras, curtinho e faz tanto sucesso, é porque ali tem especialistas por trás, que sabem o efeito que aquele refrão chiclete faz na cabeça da pessoa e cola. A música gospel, mesma coisa. Existem especialistas ali também, que entendem o efeito, sabe, o que causa nas pessoas. Então nós temos que pensar. E temos que ressignificar também a nossa forma de adorar, de louvar, de cantar. Será que as músicas que estamos cantando, elas retratam de maneira prática o Evangelho? Porque uma música bem cantada ou executada, ela pode ensinar mais do que uma reflexão dessa. Porque quando você vai tomar banho, você não fica com a minha voz na cabeça, né? Você fica com... Eita, não posso nem cantar aqui, falando direitos autorais. Mas você fica com aquela música chiclete, né? Lá na cabeça. Você não fica com a voz do pregador. Tem uns que ficam, né? Às vezes eu fico, mas é raro. Nós temos que ressignificar as músicas. Temos sim. Temos que mudar, se for necessário, toda uma cultura musical. A política. Aí você talvez diz, mas você quer falar de política aqui na igreja? Quero. É necessário sim. Quem foi que você votou nas eleições passadas? Para presidente, para prefeito, para vereador, para governador? Quem foi que você votou? Ontem nós estávamos aqui na igreja e aí passou um carro de som aqui, falando que vai ter uma audiência pública, certo, aqui, porque eles estão querendo tornar a Nestor Sampaio, a avenida aqui da igreja, em mão única. E esse ato de tornar em mão única, não sei se vocês sabem, eu não sabia, mas muitos comerciantes falam que vai prejudicar muito o comércio daqui. Isso não é evangelho, irmão? Isso é evangelho. Por quê? Porque o evangelho afeta todas as áreas da sociedade. Se eu e você não pensamos de forma política, hoje, quando chegar amanhã, que o problema estiver muito maior do que já está, a nível federal, a nível de governo, a gente muitas vezes não faz nada. Eu disse isso, mais de 500 mil mortes, tá certo? E a gente não vai para a rua, não vai, sabe, vai gritar. Alguns anos atrás a gente foi, né? Eu lembro que eu estava lá, a gente foi para a rua, fora, não sei o que tal, e protestou, mas a gente não faz nada. Né? Os governantes, o governo daqui não dá uma resposta, é um barco à deriva, e a gente não faz nada. Isso não é evangelho? Isso é evangelho. Isso é para ser discutido na igreja, sim.
Por quê? Porque quem teve a vida ressignificada pelo Evangelho tem a mente política transformada. E política não é só votar. Política é você participar de um ato, é você procurar informações, é você procurar mudar a sociedade. Política. E aí, eu lembro da Rainha Esther. A Rainha Esther, que tem a famosa frase, né, no livro lá de Esther, que diz assim, Mordecai, ele chega para Esther e diz assim, olha Esther, quem sabe não foi para esse tempo que Deus levantou você. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus levantou você para que você transforme a realidade política da sua igreja, do seu bairro. Porque se a gente não se levanta, quem vai se levantar é os medalhões de 10 a 20 anos atrás, que rouba, mas faz, então está tudo certo. Eu vou votar em fulaninho porque ele é gente boa, ele é da igreja. Certo, mas qual a qualificação dele? Qual vida pública ele tem? O que é que ele se envolve na comunidade, na sociedade? Nunca deu a cara. Não, mas ele é gente boa, né? Então, vamos olhar para Esther. Vamos olhar para Esther. O que foi que Esther fez? Olha, jejuem. Santifiquem aí que eu vou fazer o pedido lá para o chefão. Santifiquem que eu vou fazer o pedido lá. Santifiquem. Se envolvam com a comunidade. E por último, o que eu separei aqui, que o Evangelho ressignifica, e é preciso a gente ressignificar, o trabalho. Né? O trabalho. O apóstolo Paulo, nessa carta que nós lemos, voltamos agora à carta a Filemon, o apóstolo Paulo, ele ressignificou a escravidão. Ressignificou a escravidão, ele deu um novo sentido ali, ele mudou. Ainda que naquele momento, talvez não tenha acontecido nada, mas olha aqui, carta a Filemon. Aí talvez você diga, Diego, mas ali foi um contexto de escravidão, mas e hoje? Como é que a gente pode ter a vida ressignificada hoje? Tantas formas, você que de repente tem algum negócio, ou você que é funcionário, a forma como você lida com os seus funcionários, se você de repente gere um pequeno negócio, né? Procura saber quais são os problemas, quais são os sonhos desse funcionário, qual o nome dele, ele tem um nome. O que é que a família dele está passando? Isso é evangelho, isso é ressignificar o trabalho pelo que o evangelho faz conosco. Mas a vida vai passando e aí a gente vai batendo ponto, né? Não, vou cumprir no horário. Aí às vezes a gente até pensa, vou montar lá um grupo de oração, vou fazer uma oração antes de começar lá o culto, 5 minutos e tal. Isso é muito bom, mas e a vida da pessoa? E a casa da pessoa? E o casamento? Como é que está? Não custa nada a gente se envolver, a gente perguntar. Tudo isso gera o quê? Transformação, ressignificação do trabalho. E isso é necessário. Porque enquanto nós tivermos a mente, né, de que não, eu vou trabalhar e final do mês eu recebo e vida que segue. Né? Eu sou empresário, vou ter o meu dinheiro lá. Aí você vai dizer, Diego, mas eu vou pagar um salário a mais, vou dar um benefício para o empregado, sendo que tem tantos impostos e tal. Vamos estudar, ver o que é que pode ser feito. Não posso. Se importa com a pessoa, sabe? Se envolva com a sua empresa, você que é funcionário público, servidor público, se envolva. Porque você é a resposta de Deus ali para a sociedade. Corrupção começa no funcionário público da recepção. Então, tudo isso é necessário para que o Evangelho possa de fato fazer um sentido, pelo menos com essas estatísticas, né, para que elas diminuam um pouco, para dizer o seguinte, olha, de fato, nós somos portadores do Evangelho. E na noite de hoje, já estou finalizando, na noite de hoje eu quero fazer um convite para você.
Eu falei aqui algumas áreas, eu falei aqui casamento, família, finanças, adoração, né, a prática da religião, eu falei aqui a política, eu falei aqui trabalho, e tem tantas outras. Na noite de hoje, eu gostaria que você orasse junto comigo, nós vamos orar, e eu gostaria que você colocasse essa área, talvez na sua vida, que você sabe que precisa ser ressignificada, precisa ter um novo sentido, precisa ter um novo caminho, porque se você continuar assim, desse jeito, você sabe que vai ter uma vida medíocre. Vida medíocre, mediocridade é o quê? É média. Não é nem muito bom, não é nem muito ruim, é média. E você sabe que a sua vida não vai transcender, você não vai além, você está preso, amarrado nisso. De repente é finanças, você tem que mudar a sua forma de pensar as suas finanças. Você tem que ressignificar, dar um novo sentido ao dinheiro, aos recursos que chegam na sua mão. De repente é a família, a forma como pensar a família. Eu tenho muitos conflitos na família. Essa é a noite para que você possa clamar ao Senhor e dizer assim: Senhor, Espírito Santo, ressignifica a minha família. Quando eu falo ressignificar, não é que você vai orar para Deus resolver os seus problemas, não. Você vai orar para que Deus lhe dê estratégias, se é finanças, para que Ele lhe dê criatividade, para que você consiga empreender, para que você consiga, ter uma renda extra. Se é casamento, é para que o Senhor, para que o Espírito Santo gere em você o fruto do Espírito, o fruto da paciência, para que Ele lhe dê estratégias para que o seu casamento seja transformado. Deus, essa noite, Ele quer fazer com. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele traduz as orações a Deus. Mas a Bíblia fala que é necessário que você ore. Se você não ora, como é que vai ter uma tradução? Vamos orar. Peço que você curve sua cabeça. Ore comigo, entregue a Deus e clame por uma ressignificação, por um novo sentido na sua vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela revelação do Evangelho, pelo poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. Te agradecemos porque o Senhor usou pessoas e o Senhor altera realidades, o Senhor muda realidades. O Senhor, de maneira profética, lá atrás, o Senhor transformou o contexto das mulheres, transformou o contexto da escravidão. Jesus, nessa noite, Espírito Santo de Deus, os teus filhos e as tuas filhas estão aqui, clamando ao Senhor, para que tenham as suas vidas ressignificadas, as finanças, em nome de Jesus, Deus, aquelas pessoas que estão presas, estão paradas nas finanças, aquelas pessoas que querem transcender, querem ir além. Espírito Santo, batiza com um espírito de criatividade nessa noite, criatividade para empreender, ousadia para investir recursos, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ir além nas finanças. Aqueles que estão precisando de uma ressignificação no casamento, na família, em nome de Jesus, envia pessoas, dá estratégias. Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o Senhor é o Pai das luzes, o dono de todo o conhecimento. Em nome de Jesus, traz a revelação do Evangelho na família dessa pessoa. Transforma, ressignifica essa família. Em nome de Jesus, na área política, ao comprar o pão, ao conversar com um vizinho, com um político, que em nome de Jesus haja transformação de consciência, de que a resposta para a nossa sociedade não é de político A ou B, mas é da tua palavra, é do Evangelho, vivo e vivido por nós. Traz uma transformação na música, naqueles que lidam com música, com louvor, que em nome de Jesus, canções fluam de dentro. Nos batiza com criatividade, com uma unção, um renovo. Nós queremos ir além na música, queremos transformar a cultura musical da nossa igreja, do nosso bairro, do nosso país. Nós clamamos, Senhor, Espírito Santo de Deus, ressignifica a vida daqueles que estão clamando, crendo,
que o Senhor ouve as nossas orações e que pode fazer, assim como o apóstolo Paulo falou ali para o Filemon, pode fazer além do que pedimos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. É em teu nome, Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.